Olá, pessoal. Vamos resolver de novo aqui, ó, a questão 8 da nossa revisão do Instituto Federal de 2018, que é uma regra de 3 simples, não é a composta. Então, vamos fazer junto aqui. Com 1 tonelada de cana-de-açúcar, pode-se produzir 80 litros. Aqui teve um erro de digitação, é 80 litros de etanol. Dessa forma, a quantidade em quilogramas de cana-de-açúcar necessária para produzir 5 litros de etanol é um número que pertence ao conjunto dos números, e aqui tem as alternativas, tá? Então, primeiramente, eu vou ter que achar esse número e depois classificá-lo como irracional ou racional, tá? Isso fica por último. Então, vamos lá. Vocês viram aqui, ó, que ele está falando de grandezas, né? Ele está falando aqui, ó. O que são as grandezas? São informações que ele está lhe trazendo, são informações numéricas, ó, tá dizendo aqui, 1 tonelada de cana-de-açúcar, 1 tonelada é 1000 quilos, produz 80 litros de etanol. Então, eu já tenho a grandeza aqui, ó, da tonelada e tenho a grandeza litro. Dessa forma, a quantidade em quilogramas, mas ele quer saber em quilo agora, de cana-de-açúcar necessária para produzir apenas 5 litros de etanol, é um número pertencente ao conjunto dos números. Então, veja só, enunciados assim, na maioria das vezes, tem que ler de 2 a 3 vezes, tá? O que você deve fazer? Você deve circular sempre os números, tá? Aqui não é um número, é tonelada, mas circula os 5 litros e sublinhar a pergunta. Que nesse caso aqui, ó, o que ele quer saber aqui, ó? Dessa forma, ele quer saber a quantidade em quilogramas de cana-de-açúcar, tá? Então, é isso que ele quer saber. Você vai sublinhar e circular todos os números. Tá. E como é que você sabe, professora, que isso daqui é uma regra de 3? Né? E simples ainda. Por quê? Porque ele está trazendo 2 grandezas, tá? Ele está trazendo a grandeza aqui do peso e a grandeza do litro. No exercício anterior que nós fizemos, tá? Que nós fizemos o número 7, por exemplo, ele trazia 3 grandezas, então ela já não era simples, ela era composta, mas nessa daqui ela será simples, porque ela está envolvendo 2 grandezas. Então, eu vou organizar, tá? Eu sei que tem aqui a informação tonelada, mas ele não quer saber a resposta em tonelada, ele quer saber a resposta em quilograma. E eu sei o quê? Que 1 tonelada é quantos quilos? 1000 quilos. Certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, a grandeza quilo e a grandeza litro, ok? Muito bem, eu sei que com 1000 quilos, eu produzo quantos litros? 80 litros. Dessa forma, a quantidade em quilogramas de cana-de-açúcar que é necessária para produzir 5 litros de etanol. Agora, eu quero saber quantos quilos de cana-de-açúcar eu vou ter que usar para produzir 5 litros. Esse 5 aqui, eu não posso pôr aqui embaixo do 1000, porque aqui só vai quilo. Então, o 5 eu tenho que colocar na coluna do litro. E ele quer saber quantos quilos de cana-de-açúcar. Então, é X, eu não sei, é uma variável. X, Y, você escolhe a letra, tá? Vamos adotar o X. Muito bem. Antes de eu fazer uma multiplicação cruzada aqui, eu vou ter que analisar as flechinhas, tá? Então, vamos pensar. A gente vai, para variável, a gente escolhe para quem vai ser o sentido da flecha. Eu posso tanto pôr para cima quanto pôr para baixo. Eu escolho para variável, tá? Eu escolho. Eu escolhi para baixo. Agora, em litro, eu não vou poder escolher. Eu vou ter que fazer uma análise, tá? E como que vai ser essa análise? Vamos pensar o seguinte, ó. Com 1000 quilos de cana-de-açúcar, eu produzo 80 litros. Mas agora eu quero produzir somente 5 litros. Vocês acham que eu vou usar uma quantidade maior que 1000 ou menor do que 1000 de cana-de-açúcar para produzir 5 litros? Agora eu quero produzir menos. Tá? Então, evidentemente que a quantidade que vai vir aqui no X vai ser um número menor do que 1000, como aconteceu aqui, ó.
foi de 80 para 5. Aqui foi de 1000 e vai ser um número menor, que eu ainda não sei, vou descobrir. Então, como aqui ficou menor e aqui também ficou menor o número, tá? Então, eles estão combinando, ó. Aqui vai ser um número menor e aqui vai ser um número menor. Então, quando eles combinam, a flechinha dessa grandeza aqui vai ser a mesma a da variável, ok? Então, decidindo as flechinhas, quando elas estão no mesmo sentido, você copia a fração no mesmo sentido que ela está, tá? Aqui, ó, 80 sobre 5 e 1000 sobre x. E como que eu resolvo aqui agora, ó, duas frações com sinal de igual no meio? Eu faço uma multiplicação cruzada e começo a multiplicar sempre com a letra x, ó. Vai ficar 80x igual a 5 que multiplica 1000. 80x igual, quanto que é 5 vezes 1000? 5.000. O que eu faço com esse 80 que está multiplicando com a letra x? Eu passo 80 para o outro lado na operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Faço um tchau, ó, de um mesmo zerinho embaixo com o mesmo zerinho em cima. Na divisão eu posso fazer isso. Vai ficar 500 divididos por 8. Vamos dividir juntos? 500 divididos por 8. 5 não dá para dividir por 8. O que eu faço? Eu pego 50. Que número multiplicado por 8 dá 50 ou chega perto dos 50? Que número que dá? É o 6, né? Porque 6 vezes 8 é 48 e para 50 falta 2. O que eu faço? Abaixo zero. Que número multiplicado por 8 dá 20 ou chega perto do 20? É o 2. Por quê? Porque 2 vezes 8 é 16 e para 20 falta 4. Olha só, não tem mais nada para baixar, então eu invento um zero e pago uma multa, que é a vírgula, tá? Por que eu pus essa vírgula aqui? Porque eu tive que inventar esse zero, não tinha mais nada para baixar. Que número multiplicado por 8 dá 40? É o 5. 5 vezes 8 é 40 e para 40 falta nada. Então, qual que vai ser o valor do x? 62,5, né? E agora a gente vai analisar as alternativas aqui, ó. 62,5 é um número que tem fim, ó. Vocês podem ver, porque aqui tem resto zero, tá? Não deu aqui um resto de um número diferente de zero que eu teria que continuar essa conta. Essa conta, ela tem fim. Se ela tem fim, ela já não é um número irracional. Por quê? Porque os números irracionais, como nós estudamos, eles não têm fim, tá? Seria assim, ó, 62,5 indo para o infinito. Mas não é o nosso caso, ele tem fim, porque teve resto zero. E agora, então, já vimos que irracional não vai ser, então vai ser racional, tá? Porque racional são números decimais, tá? Quando eles não têm fim, eles podem ser com dízimas periódicas, que daí são racionais, e dízimas não periódicas, que é o caso do pi, por exemplo. Lembram do pi? 3,141556, tá? Ele é um número que não tem fim, então ele é um número irracional, mas esse aqui tem fim, então ele é racional e ele vai ser maior do que 50, por isso que vai ser a letra B. Certo, pessoal? Se ficou alguma dúvida, é só escrever.